Adão e Eva, ao caírem no pecado, ficaram preocupados o que fazer. E enquanto estavam conversando, lá no céu havia uma reunião decidindo e mostrando aos anjos a decisão de Jesus. Após a decisão, Jesus desce até o jardim e ele percebe que lá no local de culto não estão Adão e Eva. E aí Deus brada no jardim: onde estás, Adão? E Adão, percebendo que não dava para fugir da voz de Deus, ele diz: Senhor, ouvi tua voz lá no jardim, e percebendo que estava nu, tive medo e me escondi. E Deus disse: quem te falou em nudez, Adão? Comeste tu da árvore que eu disse que você não devia comer? E Adão disse: foi a mulher que tu me deste, Senhor. E Deus olhou para a mulher e disse: por que você fez isso, Eva? E Eva disse: foi a serpente que tu criaste, Senhor. E Deus olhou para a serpente, e Deus agora faz uma das profecias mais importantes da Bíblia, Gênesis 3,15, mostrando que a serpente agora seria um animal repelente. Todas as pessoas que encontrassem a serpente iam querer matá-la. Ela perderia suas asas, a sua beleza, o seu brilho. E Eva passaria a ter dores de parto, sofrer as consequências do seu pecado, seria sujeita ao seu marido e o seu marido a dominaria. E Adão, Deus disse: você agora vai trabalhar na roça com sofrimento, com suor e lágrimas, você vai ganhar o seu pão. Quando Deus pronunciava Gênesis 3,15, ele estava pronunciando duas profecias. Uma profecia literal e a outra era uma profecia espiritual. Na profecia espiritual, a cobra representaria Satanás, que foi utilizada por ele para fazer Eva pecar. A mulher representaria a igreja e certamente começaria ali uma guerra entre a igreja e a serpente. Quando Deus fez esse pronunciamento, ele estava dizendo que ele daria sua vida na cruz do Calvário, porque ele teria o seu calcanhar ferido ao morrer na cruz, mas também esmagaria a cabeça de Satanás, e Satanás não teria mais nenhum poder após a morte do Senhor Jesus. Adão chorou muito, suplicou a Deus, falou: Senhor, eu gostaria de ficar aqui, eu te prometo que não mais comerei do fruto da árvore proibida. E Deus disse: é justamente isso que Satanás quer. Ele quer que você coma do fruto da árvore da vida agora e se torne um pecador eterno e não haverá possibilidade de salvação. Então, para o seu bem, Adão, eu vou lançá-lo para fora do jardim. Aí Deus viu Adão e Eva com vestimentas de folha de figueira e falou: essa folha de figueira não vai durar muito tempo, vai se secar. Adão nunca havia visto uma folha cair da árvore e ele não sabia que aquela folha poderia secar. E Deus falou: agora eu vou matar 2 cordeirinhos e vou fazer uma vestimenta que dure a vida toda. Eu fico imaginando a beleza daquela vestimenta que Deus fez para Adão e Eva. E quando Deus matou aqueles cordeirinhos, e Adão começou a olhar para os cordeirinhos e pensou que eles nunca mais iam comer, nunca mais iam beber, Adão sentiu horror pela morte. Ele parece que estava sentindo na prática o que significava a morte. E Deus disse: agora, Adão, eu vou lançá-lo para fora do jardim e você vai fazer isso 2 vezes por dia. Você vai matar um cordeirinho cedo e outro à tarde, representando a mim que um dia darei a minha vida na cruz do Calvário. Adão, chorando, se despediu do jardim. E Deus colocou na porta do jardim anjos como se fosse uma espada inflamada. E a porta do jardim se tornou a porta do céu. E ali todos os dias, Adão olhava com os olhares compridos lá para o jardim, tendo saudades dos dias felizes que ele havia passado ali. Adão viveu cerca de 6 gerações e ele se arrependeu dos seus pecados. E um dia Adão vai estar no céu, novamente no jardim, gozando das delícias do amor de Deus. Lá fora do jardim nasceu primeiro Caim e depois Abel. E quando aqueles filhos cresceram, eles tinham que oferecer também sacrifícios a Deus. E eles fizeram a sua parte. Abel ofereceu um cordeiro e Caim ofereceu flores e frutos para Deus. E Deus não atentou para a oferta de Caim, e nós conhecemos a história. Caim matou Abel e ficou só Caim. E Caim agora despede dos seus pais e parte para distante, porque ele não tinha mais condição psicológica de ficar com seus pais. Aí nasceu um terceiro filho, chamado Sete. Interessante que cada filho que nascia na casa de Adão, ele já pensava que fosse Jesus que ia nascer na face da terra. Nasceu Sete e a Bíblia diz que começou a invocar o nome do Senhor. A Bíblia relata ainda que Adão teve filhos e filhas. Eva podia ter até 200, 300 filhos. Deus diz: crescer e multiplicar e encher a terra. E com o nascimento de Sete, surgem agora 2 gerações na face da terra. Uma geração chamada de filhos de Deus. Essa geração habitava nas montanhas,
eles não comiam carne, eram vegetarianos e faziam a vontade de Deus. É a geração dos patriarcas, que vai até Noé. A outra geração habitava nas planícies, em cidades, e era chamada filhos dos homens. Durante longo tempo na terra, essas duas gerações estiveram separadas. Mas um dia, os filhos de Deus foram à cidade visitar as filhas dos homens. E a Bíblia diz que elas nasceram formosas à vista. E isso chamou a atenção dos filhos de Deus. E foi o casamento dos filhos de Deus com as filhas dos homens que trouxe o dilúvio sobre a face da terra. A Bíblia diz que a terra estava corrompida por causa dos seus moradores. E se tornou um péssimo cartão de visita para os outros mundos e para o céu. E por isso, Deus resolveu destruir a terra com as águas do dilúvio. Mas um pouco antes do dilúvio, Deus fez algo maravilhoso. Ele levou Enoque para o céu, para que desse uma esperança para a terra. E antes do dilúvio, ele deu 120 anos para que o homem se arrependesse. O homem não se arrependeu, o dilúvio veio, e o dilúvio foi um desastre na face da terra. Dá a impressão que durante um certo momento, parece que Deus parou o dilúvio, e os homens puderam ver as suas maravilhas, os seus arranha-céus sendo destruídos pelas águas do dilúvio. Os homens ficaram na arca cerca de 1 ano e 1 mês, saíram, e Deus diz: crescer e multiplicar e encher a terra. E aí os homens resolveram fazer uma torre. Deus havia dito que não mais mandaria o dilúvio sobre a face da terra. Mas os homens resolveram fazer uma torre para que, se porventura Deus mandasse o dilúvio, certamente não atingiria onde eles estivessem. E Deus não gostou da torre e desceu do céu para ver a obra dos homens. E confundiu a língua dos homens, desceu uma chuva de pedra, derrubou a torre e espalhou os homens sobre a face da terra. Após isso, nós temos a destruição de Sodoma e Gomorra e temos a história de Abraão. Abraão era um homem rico, poderoso, habitava na cidade de Ur dos Caldeus e Deus chamou Abraão para ser uma continuidade do seu trabalho. Abraão é da linhagem dos patriarcas pós-diluvianos. Mas Deus queria separá-lo da sua parentela para que ele fizesse um trabalho maravilhoso de acordo com a vontade de Deus. Abraão foi chamado de Ur dos Caldeus para uma terra que Deus mostraria. E é curioso que Abraão, de Ur dos Caldeus até Harã, ele fez aquela viagem. Em Harã, sem ter muitos recursos tecnológicos, Abraão conseguiu fazer uma série de conferências e converteu quase 1000 pessoas para a sua nova religião. Ali Abraão passou por muitas cidades. Quando ele chegou lá na terra de Canaã, ele chegou meio preocupado, porque era uma terra de gigantes, de pessoas diferentes, havia mais de 50 cidades. Ele desceu até o Egito, voltou, se instalou ali. Abraão fez uma tentativa de um outro filho, mas Deus disse que o filho da promessa seria o filho dele juntamente com Sara. E quando Abraão estava com 100 anos, Deus agraciou sua casa enviando um filho que, por Sara ter sorrido atrás da porta de sua casa, foi chamado de Isaac. Isaac cresceu bonito, um filho saudável, com todo o carinho de um pai e de uma mãe já idosos. E eles criaram aquele filho realmente como filho da promessa. Isaac agora estava com cerca de 18 a 20 anos. E Deus havia dito lá no céu para os anjos que ele daria sua vida na cruz do Calvário. Mas os anjos, embora houvessem aceito isso, ficou aquela dúvida no céu: será que um Deus criador, onipotente, onisciente, onipresente, é capaz de deixar o céu e se tornar uma criança e nascer aqui na terra? E essa dúvida também ficou na mente dos mundos habitados por seres santos. E Deus agora tentou Abraão. Deus chegou para Abraão e falou: Abraão, pega esse filho, o filho da promessa, aquele filho que eu disse que a sua descendência seria como as estrelas do céu, e você agora leva esse filho e oferece em sacrifício num lugar que eu te mostrarei. Abraão ouviu aquela voz de Deus e ele ajoelhou na sua tenda e orou desesperadamente, pedindo a Deus que tirasse aquilo da sua mente, que realmente ele não podia entender aquilo. Mas a voz estava ali: Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, e oferece em sacrifício em um lugar que eu te mostrarei. Abraão saiu para fora de sua tenda, estava uma noite estrelada, sem nuvens. E Abraão ficou impressionado e ele lembrou-se que Deus disse que a sua descendência seria como estrelas do céu. Mas se ele matasse o seu filho, como aconteceria aquilo? Mas enquanto Deus falava no seu ouvido: Abraão, pega o seu filho, o seu único filho, e oferece em sacrifício no lugar que eu te mostrarei, Satanás dizia do outro lado: a lei de Deus diz, não matarás. Abraão orou a noite toda
Quando chegou de madrugada, ele foi para a tenda de Isaac. Isaac estava naquele sono da juventude, gostoso. E ele pensou, quem sabe, a última vez que eu vou ver o meu filho. Ele foi para a tenda de Sara. Sara estava dormindo gostosamente. E ele teve vontade de falar com Sara, mas pensou, se eu disser, Sara pode atrapalhar o plano de Deus. Ele acordou os servos, acordou Isaac, falou, meu filho, nós iremos para uma viagem para oferecer sacrifícios a Deus. Isaac já havia feito muito tempo esta viagem com seu pai, para ele não era novidade. E eles partiram, agora com lenha, com alimento, com os animais, para uma viagem que talvez não tivesse retorno para Isaac. Viajaram o dia todo, Abraão com aquele coração pesaroso, Isaac preocupado, quem sabe, com a sua noiva, com a sua riqueza, com o seu futuro, nem percebia a angústia que passava pelo seu pai. Chegou a noite, eles se acamparam, Isaac e os servos dormiram, e Abraão não dormiu. Abraão orou a noite toda. No outro dia cedo eles levantaram e novamente pegaram a viagem. Isaac não percebia a dor que passava pelo seu pai. Chegou a noite, eles se acamparam novamente. Isaac e os servos dormiram, mas Abraão não dormiu. Orou a noite toda. Quando chegou no dia cedo, eles acordaram, levantaram o acampamento. E quando chegou lá mais ou menos pelas 9 horas da manhã, Abraão viu o Monte Moriá, viu a glória de Deus e sentiu que ali era o local onde deveria oferecer Isaac em sacrifício. Eles prepararam o altar, prepararam a lenha, e agora Isaac fez uma pergunta para o seu pai. Falou, meu pai, aqui está o altar e a lenha, e onde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão, com a voz embargada, disse, meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Fizeram os últimos preparativos, e agora Abraão revela o plano de Deus para o seu filho. Ele, naturalmente, não foi fácil para aquele pai, cansado dos 3 dias de viagem, velho, revelar ao seu filho aquilo que Deus havia pedido. Mas vocês se lembram que o objetivo de Deus, ao fazer isso, era fazer com que os mundos habitados por seres santos e os anjos celestiais pudessem entender o plano da salvação. E quando Deus chamou Abraão e disse a ele, pega o teu filho, o teu único filho, e oferece em sacrifício no lugar que eu te mostrarei, Deus abriu como se fosse uma televisão perante todos os mundos e perante o céu. E eles acompanhavam até as batidas do coração de Abraão. E aí Abraão chegou para o seu filho e falou, Isaac, Deus pediu você para ser o cordeiro oferecido em sacrifício aqui agora. Isaac ouviu aquilo com horror. Ele era jovem, tinha tantos planos na sua vida. Ele imaginou, será possível o que meu pai está falando? Mas Isaac havia aprendido a obedecer ao seu pai. Isaac agora deita-se sobre o altar. Diz, meu pai, se Deus está realmente pedindo a mim, para que eu seja o cordeiro nesse momento, é um prazer dar a minha vida para Deus. É por isso que Isaac é uma pessoa muito conceituada na Bíblia. Por isso que Deus ama Isaac, porque ele realmente se ofereceu como se fosse Jesus para dar a sua vida como exemplo naquele momento. E aí os dois, Isaac deitou-se sobre o altar, Isaac ajudou seu pai a amarrar os seus pés, ajudou seu pai a amarrar suas mãos. E agora há uma troca de amor, de carinho, de agradecimento. E agora Abraão faz uma oração, agradecendo a Deus pelo privilégio de poder oferecer o seu filho. E quando Abraão levanta aquele cutelo que estava tremendamente amolado, e ele desce para cortar o pescoço do seu filho, o anjo segura e diz, Abraão, Abraão, não faças tal. Teu sacrifício foi aceito. Deus aprovou o teu sacrifício. E naquele momento Abraão olha e ele vê um cordeiro amarrado ali próximo. E Abraão pega aquele cordeiro e oferece no lugar de seu filho. Aquele cordeiro representava Jesus, que um dia daria sua vida na cruz do Calvário. Se um homem ofereceu seu filho, quanto mais Deus o Pai.